Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo teremos um relato envolvendo Terra de Cemitério. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e inscritos do canal. Eu me chamo Maria e eu moro em São Paulo, capital. Mas tudo aconteceu quando eu morava no interior do Paraná. Eu não vou citar o nome de algumas pessoas, pois a cidade é pequena. Então eu mudarei alguns nomes. Eu nasci e fui criada nessa cidade. Quando eu tinha 19 anos, eu conheci o meu atual esposo. Nós namoramos por algum tempo e depois ficamos noivos. Hoje já tenho 50 anos. O meu pai sempre foi de ter comércios. Me lembro desde pequena que ele tinha um mercadinho. Depois ele conseguiu, com muita luta, abrir uma padaria, depois abriu um açougue. Nossa família continuava sempre humilde. Eu tinha uma amiga chamada Rita. A Rita tinha praticamente a mesma idade que eu. Era diferença de meses. Nós praticamente fomos criadas juntas. Nós éramos inseparáveis. E ela também compartilhava de tudo que eu fazia. Quando eu vinha para passar o fim de ano na casa de alguns familiares aqui em São Paulo, ela também vinha. Tudo que eu fazia, ela me acompanhava e vice-versa. Nós tínhamos uma amizade muito profunda e sincera. Eu conheci o meu esposo em uma dessas viagens que eu fiz para São Paulo. Quando eu me casei com meu esposo, eu já tinha 24 anos. A Rita foi minha madrinha, junto com seu irmão. Foi um casamento bonito. Nos casamos em uma igrejinha que tem aqui na cidade. Muitas pessoas da cidade foram convidadas. E quando nos casamos, eu me mudei para São Paulo e morei por lá por algum tempo, praticamente 3 anos. Então eu já estava com 27 anos. Quando voltei a morar na minha cidade, o meu pai ficou doente e precisava de alguém para ajudar nos seus comércios, que já eram mais de 7. Eu e a Rita mantemos contato por telefone e até por cartas. Continuávamos toda semana falando uma com a outra. Ela não era casada. Eu não sei dizer porquê naquela época, mas eu achava que ela esperava alguém especial e que essa pessoa ainda não havia aparecido na vida dela. Quando eu voltei para a cidade, a Rita fez questão de fazer um café da tarde. Eu fui na casa dela, ela passou um café, bolo, todas essas coisas do interior. A Rita me serviu um café coado na hora, naqueles coadores de pano. Um café muito bom. Conversamos por horas e colocamos o papo em dia. A partir daquele dia, eu comecei a ajudar o meu pai. E eu comecei a ficar meio adoentada. Foi do nada, eu comecei com uma fraqueza, um desânimo total. O meu marido pegou férias no trabalho e também veio depois de uma semana. Ele também me ajudou muito a administrar os comércios do meu pai. Nesse tempo que eu voltei para a cidade, toda semana eu ia na casa da Rita. Era um café da tarde, era um jantar, um almoço, e sempre ela passava aquele cafezinho. Mas como eu disse anteriormente, eu estava ficando um pouco cansada e um pouco adoentada. Só que eu notei que o meu marido começou a ficar estranho. Quando eu comentei com a Rita que ele estava longe, que ele estava um pouco distante de mim, ela me disse: "Será que não é algum amante da capital? Você o deixou sozinho lá?" Eu respondi que não, pois eu conhecia bem o meu marido. Se ele não me quisesse mais, ele não tinha vindo. Deixamos esse papo para lá e tudo passou. Só que eu comecei a ficar cada vez mais doente. Meus cabelos começaram a cair, minhas unhas dos pés começaram a ficar moles. Quando eu fui na manicure, ela foi mexer na minha unha e uma das unhas caiu do pé. Eu ia no médico, o médico dizia que eu não tinha nada, que eu estava apenas com sintoma de fraqueza. Me passava um medicamento ali, eu ficava melhor naquele dia, e no outro dia eu piorava. Só que coisas estranhas começaram a mudar na minha vida. Do nada, um dos comércios do meu pai faliu. Nós tomamos um prejuízo muito grande devido a um golpe de uma distribuidora. E depois, um outro comércio do meu pai começou a fraquejar. Nós perdemos todos os nossos clientes de uma vez.
pois esse comércio abastecia cidades vizinhas e o pessoal da área rural da minha cidade. O meu marido foi ficando cada vez mais estranho comigo. Ele me maltratava, gritava comigo, ficava sem paciência. Parecia que quando eu chegava em casa, ele já ficava emburrado. Tanto é que depois que terminou suas férias, ele voltou para São Paulo e ficava dias sem conversar comigo. O meu pai cada vez ficava mais doente. O médico também falava que ele era para já estar melhor, mas não se recuperava. A minha mãe foi a única que começou a abrir nos meus olhos dizendo que tinha coisa errada nessa história, que as coisas realmente começam a dar errado, mas não de uma vez assim, não com tanta frequência. Acontecem esses tipos de coisa que vão destruindo a vida da pessoa. Tudo foi piorando cada vez mais. Eu fui ficando magra, perdendo peso, e quando conseguia comer algo, eu vomitava tudo. Foi então que eu decidi no final de semana que eu iria para São Paulo e voltar para minha casa. Deixei a minha mãe e um funcionário responsável pelos comércios e voltei aqui para São Paulo. Quando eu cheguei em casa, o meu marido estava me esperando, com muita ansiedade. Eu até estranhei, pois ele estava totalmente diferente da última vez que havíamos nos encontrado. Quando ele me viu, ele se assustou no estado que eu estava, muito magra e debilitada. Eu fui franca com ele e contei que estava até desconfiando que ele estava me traindo. Ele me disse que sentiu muita raiva de mim aqueles dias que ele estava passando comigo no interior. Ele não entendia também, mas quando ele chegou, passou uns dias e ele começou a sentir saudade de mim novamente. Nós temos uma vizinha, que eu vou chamar aqui de Dona Adelina. A Dona Adelina já é falecida. Ela era benzedeira, uma das poucas pessoas que eu conheci aqui na capital que faziam benzimentos. Ela morava no mesmo prédio que eu. Assim que ela me viu, ela ficou chocada e veio conversar comigo. Quando ela segurou na minha mão, essa mulher começou a chorar, desesperada. Ela me disse: minha filha, fizeram um trabalho para você, para destruir tudo que você tem. Meu Deus do céu, temos que descobrir quem é. Você vai acabar morrendo, minha filha. Eu confesso que eu não acreditava muito nessas coisas. Eu sempre fui católica, ia nas missas, mas quando eu vim para a capital naquela época, eu mal ia na missa. Eu fazia as minhas orações, mas eu sentia que eu não tinha muita fé naquela época. Então ela me convidou para entrar na casa dela e chamou também o meu marido. Foi então que naquela mesma tarde ela convidou uma amiga que também morava no prédio. Eu também a conhecia. Era a Dona Selma. A Dona Selma veio e jogou cartas. Tudo que você imaginava ligado a isso, ela fazia. Ela realizava até o atendimento no apartamento dela. A Dona Selma jogou as cartas e ficou paralisada, pois ela dizia que só saía morte, morte e destruição. Foi então que ela pediu que eu fechasse os olhos e tirasse uma carta do baralho. Quando ela tirou a carta, eu não vou revelar aqui qual carta é, mas o que eu tenho a dizer que as cartas disseram que era uma pessoa próxima de mim e que eu mal esperava quem poderia estar fazendo isso, mas que seria revelado. A Dona Adelina me benzeu e disse que eu me cuidasse. Em 5 dias que ela iria passar umas ervas para que o meu marido comprasse e nós iríamos descobrir quem era essa pessoa. Ela me pediu que eu comprasse algumas velas e algumas coisas que ela faria um trabalho e disse que tudo seria revelado. Passaram 5 dias. Eu fiz tudo que a Dona Adelina passou juntamente com a Dona Selma e retornei para a minha cidade. Quando eu voltei, a primeira pessoa que estava esperando no portão da casa da minha mãe era a minha amiga Rita. Quando ela me viu, ela falou: nossa, você melhorou. Eu fiquei muito preocupada que você não entrou em contato comigo durante esses dias. Antes que eu pudesse entrar na casa da minha mãe, ela me chamou para que eu tomasse um café na casa dela e chamou meu marido. Nós fomos para a casa dela e nos sentamos no sofá. Ela passou o café e nos deu. Mas assim que eu tomei um primeiro gole de café, eu comecei a vomitar. Eu senti um gosto horrível na minha boca e na hora veio na minha mente: cemitério. Eu não sei como dizer isso. Quando eu cuspi, o meu marido pegou e disse que havia algo errado naquele café, pois o café não tinha aquele gosto. Eu disse que toda vez que eu venho aqui, ela passa esse café. Quando eu perguntei uma vez, ela disse que era o café da fazenda.
que café do interior é assim. Ele olhou sério para ela e olhou para mim. Meu amor, você não está vendo? Tem terra dentro do café. Olha a minha xícara como está. A Rita se levantou. Ela começou a dar 1000 desculpas dizendo que não era isso, que era realmente um café. Ela pediu que nós fôssemos embora. Logo que eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe. Então, eu liguei lá para São Paulo e contei tudo o que aconteceu para a dona Adelina. A dona Adelina disse que realmente o trabalho funcionou e que ela estava me envenenando com terra de cemitério, que ela havia jogado terra de cemitério em cima da casa da minha mãe. E até em alguns presentes que ela me deu, tudo tinha terra de cemitério. Eu vou resumir aqui, pessoal, e Feliciano. A Rita sempre teve inveja de mim. Eu nunca reparei. Ela tinha inveja da minha vida, de tudo que eu tinha e minha família. Ela tentou me destruir, me matar. Ela fez um trabalho para acabar com a minha vida, com o meu casamento e com a minha família. Felizmente, ela não conseguiu fazer isso. Eu acredito que Deus usou a dona Adelina e a Selma para me ajudarem. Eu cortei totalmente relações com a Rita. Vocês sabem que cidade do interior, as notícias correm. Rapidamente, as pessoas começaram a olhar diferente para ela. E ela começou a ser motivo de conversas e fofocas. Não durou 15 dias e a Rita se mudou para um lugar que ninguém sabe onde é. Eu até tentei procurá-la em redes sociais e coloquei um detetive particular para procurar os rastros dela. Eu apenas descobri que ela foi para o Nordeste. E há um detalhe: depois de algum tempo que a Rita foi embora, uma senhora veio falar comigo. Ela me disse que tinha ouvido falar de tudo o que aconteceu e que a Rita havia procurado algum tempo atrás, querendo encontrar uma pessoa para fazer um trabalho. Só que ela não fazia esse tipo de trabalho. Ela tinha realmente uma doutrina que era envolvida com a parte espiritual. E pelo que se sabe, ela foi nas cidades da região e deve ter encontrado alguém. A Rita era a minha melhor amiga. Vocês imaginem, uma pessoa que foi criada e cresceu junto comigo tinha esse sentimento. Por isso temos que ter cuidado, pois as pessoas que às vezes pensamos que são nossas amigas, não são nossas amigas. Eu a considerava como uma irmã, mas não era o mesmo pensamento da Rita. Graças a Deus, nada aconteceu comigo, com meu esposo, com os meus pais. Hoje nós temos os nossos filhos. Eu sempre procuro a Deus. Hoje tenho minha religião. Eu escrevo esse relato aqui para o Feliciano para deixar também um alerta para vocês inscritos do canal. Quem estiver me ouvindo, cuidado com pessoas que são próximas de você. Essas pessoas podem querer a sua destruição. Obrigada, Feliciano. Abraço a todos. Logo, eu irei enviar outro relato ao canal. Muito obrigado, Maria, por compartilhar seu relato conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui comentando os vídeos, deixando like e compartilhando, e a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.